Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu quero fazer uma breve análise aqui do cenário da geopolítica, né, do planeta, nosso sistema Terra aqui, abrangendo a nossa arqueologia, a nossa antropologia, porque isso é muito importante e impacta na nossa cultura até os dias de hoje. E a gente fica muito preso na atualidade, nos fatos cotidianos, políticos e nessa polarização e acaba esquecendo dessa interferência, né, milenar, relacionada à nossa história e da origem dos países, da formação das nações, das religiões e tudo mais. Então, a pesquisa muito avançada que nós temos conhecimento atualmente da origem da humanidade, o que se tem de mais recente é relacionado às tabuletas sumérias que descrevem a intervenção de povos colonizadores da Terra que ocuparam, né, chegaram, habitaram, interagiram com a população, foram reconhecidos por sua capacidade mais avançada de habilidades, enfim, de tecnologia, capacidade intelectual, e foram reconhecidos como deuses, né? Diferente do Deus, né, acima deles, ou do Deus Supremo, ou de outras frequências que estão acima, até mesmo deles, porque são povos físicos que interagiram e estão muito bem descritos nas tabletas sumérias. Porém, a pesquisa arqueológica mais recente demonstra uma civilização pré-Anunnaki, podemos dizer assim, ou pré-Suméria, que demonstra uma intervenção de uma civilização que ocupou também todos os continentes e deixou uma assinatura, uma tecnologia, né, uma assinatura tecnológica na arquitetura que resistiu ao longo dos tempos, e a única que poderia resistir, que são pedras, monolitos, e deixaram códigos, né, sinais, símbolos de uma grande civilização que ocupou o continente inteiro. Então isso precede, sim, os sumérios, porque tem relação a um intercâmbio entre continentes, então havia uma conexão, né? Podemos até fazer a analogia da teoria da Pangeia, quando os continentes eram conectados, seja por um afastamento das placas tectônicas ou simplesmente por um aumento do nível dos mares ou uma diminuição dos níveis dos mares que criou essa aproximação, essa conexão ou não desses continentes, dessas grandes porções de terra. Mas o que é conhecido é que existem estradas submersas, existem trilhas também com uma mesma assinatura em todos os continentes, fazendo menção a essa grande civilização que existiu. Mas isso vai ser importante no contexto quando a gente for analisar além, né, se for analisar além da colonização suméria relacionado aos Anunnakis. E o que se tem conhecimento é que entre os Anunnakis existiam também os trabalhadores deles ou raças entre eles que tinham uma determinada função específica e eles não quiseram, em algum determinado momento, houve uma rebelião, isso é descrito também, né, nos registros históricos, nas escrituras, nas tabletas sumérias, onde eles não quiseram mais estabelecer esse trabalho, e aí houve a necessidade desses antigos povos, né, de produzirem, né, através de engenharia genética e tecnologia orgânica, né, inteligência artificial com matéria orgânica, digamos assim, eles conseguiam fazer uma engenharia genética, produzir uma raça. Tá aí a conexão com essas civilizações mais antigas, porque eles não fizeram isso simplesmente com o conhecimento somente deles, que eles possuíam, né? Porque há indícios, há registros de que houve um êxito tão grande na produção dessa tecnologia, nessa raça, né? Que ela vem sendo descrita até hoje nas religiões, né? Nós temos o conhecimento aí da raça adâmica, por exemplo, que foi produzida a partir de uma tecnologia deixada por civilizações muito avançadas anteriores a eles, que já estavam em registros nessas monolitos em pedras, nessas assinaturas, né, de tecnologias essas inscritas pré-sumérias, né,
relacionada à escrita que vem sendo estudada, o Irdim, que é a primordial na Terra, a mais antiga, que tem conhecimento atualmente. Então eles deixaram essa raça, e em um determinado momento, com as cataclismas cíclicos, né, eles modularam essa raça e interagiam, coabitavam com eles. Em algum momento eles, com esses cataclismos, eles se afastaram e deixaram ao léu essas raças se virarem, enfim, se decidirem seu próprio futuro. E essas outras raças mais avançadas, né, os Anunnakis, deixaram a Terra com a capacidade tecnológica que eles tinham, conseguiram se afastar e não mais retornaram até que houvesse uma estabilidade na Terra após o cataclismo. E aí se voltou uma colonização, mas eles ainda assim não interagiram mais e deixaram representantes laranjas dessa interação que eles tinham no passado, tomando conta, administrando para eles, que nesse caso já eram sua própria criação, né, as raças que eles próprios criaram, e também que acabaram se mesclando com eles, que foi um sucesso tão grande essa produção dessa raça, né, o Adapa, que é conhecido primeiramente como Adapa, né, e os descendentes de Noé, segundo descritos na arqueologia, na antropologia, nesses escritos antigos, que eles tiveram um cruzamento de raças ali, e essa mistura provocou uma anomalia de gigantes, que é descrito também, até hoje também se encontram, inclusive nas pesquisas mais recentes de Ratanabá, estão sendo encontrados esqueletos de um porte muito maior, também em uma tipologia de crânios diferenciada, né? Até o código genético também foi possível identificar ser diferente, né? Então já se evidenciam realmente esse intercâmbio. Então muitos fatos vêm a corroborar com essa narrativa. E então voltando lá, essa mistura entre essas raças que criaram, né, essas raças humanas, deixaram aqui também seus próprios descendentes, porque eles se mesclaram com essas raças, porque eles viram que superou muito a própria capacidade deles, sabedoria intelectual, e se destacaram muito, muito mesmo, né? E eles vieram a se mesclar e deixaram descendentes também. Então eles algumas dissidências, né, desses clãs que habitaram aqui dos Anunnakis, alguns deles tiveram um interesse maior em resgatar, digamos assim, né, esses descendentes que eles deixaram, e quiseram realmente beneficiar com mais tecnologias, mesmo que seguindo um propósito de ainda assim colonizar, ou eles terem um certo interesse também no que eles estavam criando aqui, né, que é a pesquisa aqui na Terra, a mineração, enfim, para diversos fins, e até mesmo a pesquisa genética, a pesquisa da capacidade emocional humana, que aflora com muita intensidade aqui na Terra, aflorou, que está muito ligada a essa capacidade dessa raça que eles criaram, e chamou muita atenção deles, principalmente essa anomalia, que aflorou demais as emoções, e isso despertou uma capacidade intelectual muito grande e de habilidades extrasensoriais muito grandes nessas raças que foram criadas. Então, essa descendência, por eles terem usado uma tecnologia do passado que está ligada a essas outras raças primordiais que estiveram aqui, essa descendência vibratória é muito mais ligada a raças com uma frequência, né, de evolução de densidade corporal muito mais acelerada e de capacidade de conexão com a frequência divina ou com as capacidades de desenvolvimento consciencial, de frequência, né, de avanço intelectual e consciencial, que é o mais importante, chamou a atenção deles, pois essas raças também têm uma descendência muito anterior aos Anunnakis. Então, essa mistura toda, esse intercâmbio todo, gerou aqui na Terra um avanço
que chamou a atenção até desses próprios colonizadores que habitaram lá no passado antes, pré-Anunnakis, que estiveram aqui, pois eles também, né, tiveram a intenção de que a Terra, né, pela sua capacidade de gerar, aflorar as emoções, pudessem produzir uma capacidade de evolução muito mais aprimorada, até mesmo para as realidades, para as outras dimensões de onde vinham frequências de inteligências muito mais sutis, que são muito mais energia do que matéria, mas que interagem ainda, né, com a matéria, com a terceira dimensão aqui, onde é o sistema Terra, porque eles têm uma descendência vibratória e uma descendência genética, uma descendência física, né, mesclada. Então, uma boa parte dos clãs Anunnakis também tem um certo responsabilidade, né, e coparticipação na criação e parceria com raças muito mais conectadas, digamos, com a energia suprema, com a frequência divina, podemos dizer assim, ou com algumas religiões, né, chamam de os anjos, porque são seres de luz, são frequências mais sublimes, que têm uma expansão consciencial, uma conexão com o todo, né, um respeito com o todo muito maior, já tem uma capacidade de manipulação das leis universais, de interação na matéria, né, e de transitar entre os mundos, né, de maneira muito mais livre, porque eles respeitam determinadas leis universais, porque já adquiriram essa capacidade de evolução e são muito respeitados, né? E nesse contexto, nessa geopolítica toda, existe sim, atualmente, né, uma aproximação, um entendimento de alguns clãs Anunnakis que ainda tem alguns representantes na Terra e mantém certo contato com eles, de que haja uma orientação no sentido de beneficiar a humanidade, né? E todos os clãs, todas as partes se sentem responsáveis e, de certa forma, têm uma certa autonomia de orientar os seus filhos, digamos assim, ou sua criatura, sua criação, né? O que eles influenciaram aqui, digamos assim, na sociedade e criaram aqui, né? E não vão embora tão cedo. Mas eles infringiram algumas leis, né, universais, algumas regras, digamos assim, acima deles, onde eles têm que se redimir de algumas atitudes e deixar uma certa liberdade agora para que as pessoas, para a população, possa decidir pelo seu futuro. Então existe atualmente, né, essa linhagem, né, que atualmente se identifica através de um mapeamento genético sendo como 1/3 da população. Ela tem essa descendência vibratória genética, onde ela pode, digamos assim, intermediar uma conexão mais profunda com raças de outras dimensões mais profundas, uma interação física, e poder trazer na geopolítica mundial, trazer uma representação mais forte a favor da humanidade, e que venha ditar uma regra mais humana, digamos assim, mais voltada ao desenvolvimento, em prol do desenvolvimento e respeito da criatura que adquiriu uma capacidade consciencial, de espírito, de alma, né, de consciência, que já se torna algo relativo a uma lei cósmica universal, onde todos devem respeitar. Então, o livre-arbítrio é uma parte fundamental disso. Então, porém, existem os laranjas atuando no sistema hoje em dia, em diversas áreas, e essa transição, ela se dá de forma mais gradativa, no momento que esses laranjas, eles já estão muito divididos politicamente, religiosamente. Então existe ainda um conflito, uma transição, né, de interesses, e então há uma necessidade de retomada, né, de orientação com a população, para que haja um restabelecimento e um benefício maior para toda a população, onde as pessoas, esses laranjas, entendam, né, e estão entendendo de que existe uma energia, uma força muito superior, onde que já orienta determinados grupos ou determinadas pessoas,
cada uma na sua religião, cada uma na sua área, né? São pessoas de bem, enfim, que buscam essa conexão, essa consciência, essa expansão consciencial, de ética, de nobreza, enfim, de respeito a todos os seres vivos, né? Animais, humanos, enfim, a natureza, enfim, entendem esse princípio de evolução. Então, eles estabelecem essa conexão com essas pessoas. Então, existem já esses grupos representando esses interesses nessa geopolítica em prol da humanidade. Então, cada vez mais, gradativamente, a gente vai ver que a população já tem o poder de decisão nas mãos, já tem a liberdade de tomar a sua decisão, ela só precisa realizar essa mudança, fazer parte dessa mudança ativamente. E cada vez mais essa outra opção, digamos assim, diferente de todo o sistema que já foi criado durante milênios aí, ela tem cada vez mais essa outra opção, ela vai ter essa informação de que existe uma luz no começo do túnel, onde ela vai cada vez mais vai poder ver e entender, né, através de diversos meios, né, propaganda, divulgação, dos próprios líderes, da própria pirâmide de poder, né, que tem interesse agora também de se beneficiar com essas informações que vêm lá de cima, superiores. Eles têm interesses de receber também essas informações, então eles vão buscar cada vez mais também uma parceria, estão buscando cada vez mais uma parceria para também se beneficiarem, porque eles também estão aqui no mesmo barco, buscando também evolução, e muitas vezes eles apenas seguem ordem, esses laranjas, né, dos controladores ou desses clãs Anunnakis, por apenas seguirem ordens. Eles muitas vezes também viram que as atitudes deles no passado foi um tiro no próprio pé, subjugando a população. A população atualmente eles têm uma dificuldade de comércio, porque existem muitas guerras, de próprio desenvolvimento deles, da questão de desenvolvimento de tecnologias em prol da saúde, do prolongamento da vida. Eles recebem certas informações privilegiadas até certo ponto, mas eles têm um limite, né? E eles precisam cumprir uma agenda onde existem não somente os controladores que orientam eles, mas também inteligências acima deles. E eles estão se dando conta dessa geopolítica, de que essas outras inteligências, né, que colonizaram a Terra muito antes, pré-Anunnakis, digamos assim, e deixaram por acaso um mapeamento todo energético na Terra, né, da malha magnética, de tecnologias de propagação de frequências eletromagnéticas que interagem na atividade cerebral da humanidade. Então, esse controle, essa manipulação de tecnologia, né, eles também têm um certo interesse de conhecer isso, e essas tecnologias, até certo ponto, eles pesquisam, buscam isso e estão na arqueologia hoje, atualmente, também. Eles também pesquisam isso até hoje, e eles estudam também a questão de evolução humana, a questão de prolongamento da vida, como eu falei, da viagem aeroespacial, né, de buscar outros planetas ou outros continentes, romper as camadas atmosféricas. Eles também têm certa limitação de locomoção, então eles também buscam esse interesse. E agora eles estão vendo que muitos laranjas estão se dando contas, né, e também os próprios Anunnakis estão se dando contas, por esse intercâmbio que houve com a própria criação, com a própria criatura, e com essas tecnologias anteriores a eles estão se dando contas que eles precisam retomar essa conexão, essa abertura, esse benefício à população, de retomar o resto de dignidade que existe com a população, para poder se beneficiar também. Então, fazendo essa retrospectiva, né, desde a rebelião que houve lá entre os Anunnakis, os Igigis, que não queriam mais trabalhar, criar a raça humana, manipular a genética, né, para que, não por um acaso, acabou aflorando a emoção de uma maneira muito interessante, né, e aflorou também a consciência de uma maneira muito forte, né, e essa criatura ganhou uma certa autonomia, uma conexão com uma energia muito superior. Então, existe uma divisão entre o planeta de diferentes clãs Anunnakis, né, porque eram irmãos. Existem diferentes criações também entre eles. Tem os casais raça adâmica, tem outros casais criados, né, 1/3 teria uma descendência vibratória e genética
ligada à raça adâmica, depois de todo esse cruzamento genético que houve. Isso está ligado a diversos traços físicos, não é só um padrão físico, né? Seja japonês, seja africano, seja mais amarelo, vermelho, enfim, branco, né? Diversas tipologias, já existe um cruzamento, né? Não tem a ver com os traços físicos, mas sim com a questão vibratória genética. Então, esses controladores, eles têm uma certa limitação por estarem aqui também. Foram descritos também como os anjos caídos, possuem uma deformação no seu corpo por não estarem na condição do seu país, no seu planeta original. Então eles têm uma certa limitação também de interação com a população por ter uma deformação do corpo. E eles têm um certo conhecimento, manipulação de tecnologias, de converter a matéria em luz em até certo percentual. E eles utilizam determinado conhecimento de produtos, né, que existem aqui na Terra, até relacionado às pesquisas dele, minerais, né, a sublimação da matéria, a alquimia, né, a química relacionada à matéria, o ouro alquímico, que adquire propriedades também de aceleração atômica, que produz uma matéria uma matéria mais líquida, um cristal líquido, digamos assim, que é um intermediário entre a matéria e a luz, né? E isso é importante para o prolongamento da vida deles. Então, todo esse conhecimento e também a locomoção deles, de sair, existe um cinturão de proteção na Terra, que é o cinturão de Van Allen, um cinturão de radiação, né? E com as pesquisas ligadas ao formato da Terra, né? E as camadas atmosféricas, foi possível evidenciar que existe uma barreira física, invisível, porém física, como se fosse um outro estado da matéria, ou um fluido, uma água, né, presa na atmosfera, né, nas camadas atmosféricas, onde não é possível passar nada, né, existe uma radiação, enfim. Então, existe um conhecimento também de viagem, onde eles têm um certo interesse também de buscar uma liberação superior para que eles possam sair e entrar. E, como eu já falei também, os laranjas, né? E uma divisão religiosa que, devido à submissão e o radicalismo do povo, foi um próprio tiro no pé deles mesmos. Eles não conseguem aproximar as pessoas, existe uma divisão e isso dificulta também o controle do sistema que eles criaram. Então eles querem trazer sim uma solução, e isso está muito ligado à última profecia, de trazer uma figura, muitos conhecem como a profecia do anticristo também, né? Porque é uma figura que iria trazer a solução. Foi criado o problema e iriam apresentar, a população iria aclamar pela solução, que seria uma figura que traria toda essa paz no mundo depois de toda a devastação. E após isso, aí sim, teríamos aqui na Terra o retorno, né, do Messias, né, para algumas religiões, ou de Cristo. Mas o que seria, né, esse sistema do anticristo? É essa guerra que existe hoje entre essa polarização entre o bem e o mal, presente dentro de cada um de nós, a perseguição das pessoas que buscam uma conexão com a essência, com a fonte, né, uma liberdade do sistema. Então, essa guerra está acontecendo já há muito tempo e a população, de certa forma, está conseguindo uma liberdade, uma abertura mental, né? Está tendo uma abertura mental de pesquisar também sobre relacionado a essas histórias, né? Então houve uma elevação. Então as pessoas estão sabendo disso. Por isso a agenda deles não conseguiu ser não teve muito êxito, e eles estão buscando uma alternativa de realmente converter, né, essa agenda, né, para que seja benéfico também para eles e para a população e para os interesses não somente dos Anunnakis, devido a tudo que foi descrito aqui, mas também dessas raças acima, pré-Anunnakis, né,
de outras dimensões, com uma frequência muito mais subliminar, ligada às 49 raças, tá? Uma frequência muito superior. Então, essa elevação da frequência cerebral da população, com essas tecnologias dessas dimensões superiores, é necessário para que uma agenda do bem seja cumprida ou uma agenda seja convertida para o bem positivamente e que todos se beneficiem, né? Então já está tendo esse entendimento, mas existe um processo de transição ainda, porque ainda a população ainda está muito dividida em diferentes religiões e muito travada mentalmente pela questão alimentar, intoxicação, por tudo, né, toda a agenda que já foi criada. Então ela não consegue nem seguir ordens, entender uma visão de uma frequência superior, de uma intenção superior, benéfica, nem muito menos de uma agenda que seria de controle ainda mais da população. Então simplesmente a população está ao léu e realmente ela está dividida e segue diferentes líderes e o que cada um dita, né? A hora vai para a direita, vai para a esquerda, vai para lá, enfim, ela simplesmente como uma mosca tonta seguindo. Mas grande parte da população está se dando conta, está buscando essa elevação, né? Cuidado com a saúde, exercício físico, essa conexão superior, sentindo no coração essa frequência, né, do bem, enfim, dessa conexão da sua intuição, né, dessa frequência suprema, essa energia, essa intuição que nos orienta para prestar atenção, para termos esse discernimento e conseguirmos sermos realmente deuses co-criando, né, com Deus, digamos, fazendo parte essa conexão com a fonte, com a divina, né? Então, está ocorrendo, é difícil dizer o que vai acontecer, como vai acontecer, mas com certeza, cada vez mais nós teremos, a população vai poder tomar seu poder de decisão, porque existem agora na geopolítica mundial uma força, né, atuando com muito mais intensidade, cada vez mais intensidade em prol da humanidade, pessoas, grupos de bem, né, que realmente estão puxando a liderança, digamos assim, né, a responsabilidade, chamando a responsabilidade para realmente promover uma mudança e motivar as pessoas a também participarem, todas as pessoas também participarem dessa mudança, porque é necessário uma ação, uma atitude, né? Depende da participação de todos para essa mudança ocorrer em todas as esferas, e já está ocorrendo. Então, vamos ficar atento aí nessa geopolítica e muito mais está por vir, certo? Espero que isso tenha... Não quero trazer um ponto final aqui também no entendimento, mas sim trazer mais questionamentos e que possa somar nessa pesquisa aí, nessa observação do contexto todo. Forte abraço.